Olá, amigos e amigas, eu sou Frei Gilvander Luiz Moreira e, como sou apaixonado pela Bíblia e por isso fiz um mestrado em exegese bíblica no Pontifício Instituto Bíblico lá em Roma, quero partilhar com você uma pequena reflexão bíblica a partir do Evangelho de hoje. Hoje, dia 25 de julho de 2020, o Evangelho que é proposto para ser lido nas celebrações, seja na Igreja Católica e em algumas outras igrejas, é o Evangelho de Mateus, capítulo 20, versículos de 20 a 28. Jesus está com seu movimento subindo para Jerusalém e, mais uma vez, Jesus socializa com os discípulos e as discípulas, dizendo: olha, está fechando o cerco. As ameaças de morte e de ressurreição sobre mim estão aumentando. Nós estamos indo para Jerusalém, os chefes lá dos podres poderes da política, da religião e da economia vão me matar, mas eles darão com a cabeça na parede, porque no terceiro dia eu ressuscitarei. E nesse contexto, o Evangelho de hoje, Mateus 20, de 20 a 28, vai dizer que, estranhamente, aparece a mãe de dois apóstolos, Tiago e João, diz: ó, Senhor, eu quero fazer um pedido. Qual? Senhor, conceda que os meus dois filhos, na glória, fiquem um à sua direita e outro à sua esquerda. Aí Jesus falou: não me compete fazer isso. Jesus alerta: olha, atenção, os reis das nações as dominam e são tiranos, muitas vezes. Mas entre vocês, o relacionamento deve ser diferente. Entre vocês, o maior é aquele que serve. Eu vim para servir e não para ser servido. Esse Evangelho de hoje, dia 25 de julho de 2020, que aliás é festa de São Tiago. E aí a mãe de Tiago fazendo em um contexto de Jesus sendo ameaçado de morte pelos podres poderes internamente no movimento religioso popular de Jesus, discípulos disputando para terem os melhores lugares. Esse Evangelho de hoje é propício para eu partilhar com vocês aqui uma das chaves de interpretação bíblica que viabiliza uma interpretação sensata, libertadora, ecumênica e transformadora dos textos bíblicos, que é o seguinte: nós não podemos interpretar uma passagem bíblica como se a gente retirasse um tijolo da parede e pensasse que aquele tijolo é a amostra de toda a parede, de toda a construção. Por exemplo, se a gente for olhar para a mãe de Tiago e João, simplesmente a partir deste Evangelho de Mateus 20, de 20 a 28, a gente pode chegar à seguinte conclusão: falar: mas essa mãe é uma picareta, está pedindo privilégio para os filhos. Olha esses dois apóstolos aqui, Tiago e João, querendo ter poder. Uma regra diz o seguinte: para a gente ter uma melhor postura diante dos personagens bíblicos, a gente precisa olhar toda a caminhada do personagem bíblico. Como é que foi o começo, como é que o personagem bíblico abraçou a caminhada do Evangelho de Jesus Cristo, como é que se tornou um profeta, uma profetisa. Aí nós vamos ter uma visão de totalidade até o final da vida do personagem bíblico. Então, hoje, no dia da festa de São Tiago, o grande apóstolo, o maior, tinha dois Tiagos, o maior e o menor. Aqui se faz referência ao Tiago maior. É importante dizer que está nos evangelhos da Bíblia dizendo que Tiago, um dos filhos de Zebedeu, foi chamado por Jesus Cristo para segui-lo, largou o barco e largou seu pai. Então, primeira característica aqui: Tiago era um trabalhador, um pescador.
largou a sua profissão para seguir o projeto do Evangelho de Jesus Cristo. Diz que largou seu pai Zebedeu, quer dizer, superou as relações intrafamiliares para abraçar um projeto maior. Que um dos males da sociedade capitalista hoje é que divide a sociedade toda, inclusive em famílias nucleares, e aí muitas vezes os irmãos e as irmãs ficam colocando acima de tudo os interesses da mãe, do pai ou dos irmãos e irmãs de sangue. Não percebe que nós devemos viver uma fraternidade universal, que somos membros de uma só família. Tiago vem do mundo do trabalho, era um pescador. Do Evangelho testemunha também Tiago sendo testemunha do milagre da ressurreição da filha de Jairo. Então ele testemunhou Jesus Cristo empreendendo um processo de solidariedade que levou ao soerguimento de uma vida que estava na iminência de exaurir-se. Os evangelhos dizem que Tiago, junto com João e Pedro, era do grupo predileto de Jesus. Os três estavam presentes na narrativa da transfiguração. Tiago era uma pessoa muito querida e considerado de uma grande idoneidade por Jesus Cristo. O Evangelho também testemunha que Tiago estava presente no momento da agonia no Getsêmani. Então, Tiago também perseverou com Jesus Cristo, inclusive no momento da dor, da paixão, presente na agonia do Getsêmani. E depois, é importantíssimo de reconhecer que Tiago, o maior, se tornou um grande líder da Igreja Mãe, a Igreja de Jerusalém. Provavelmente foi um dos grandes na liderança da Igreja de Jerusalém, a Igreja Mãe. O apóstolo Paulo, por exemplo, no primeiro capítulo da carta aos Gálatas, e ele, quando está representando e lutando pelos direitos dos excluídos, dos de fora, por exemplo, as igrejas lá de Antioquia, e aí ele diz, quando ele vai a Jerusalém para tentar conversar com os apóstolos sobre a necessidade de se superar a circuncisão, que era um dogma que estava excluindo meio mundo de pessoas, o apóstolo, olha, lá em Jerusalém eu encontrei apenas com o apóstolo Tiago, não encontrei com nenhum outro apóstolo do grupo dos 12. É importante de reconhecer também, Atos dos Apóstolos, lá no capítulo 15, diz que Tiago teve uma participação muito importante no Concílio de Jerusalém, realizado ali por volta dos anos 49, 50, um concílio que levou as primeiras comunidades cristãs a superar a grande barreira da circuncisão. Aquela que dizia assim, olha, quem não é judeu é estrangeiro, é considerado pagão. Se quiser entrar para a comunidade cristã, tem que se circuncidar. Tiago, junto com Pedro, apoiou esse pleito que o apóstolo Paulo trazia das comunidades periféricas. E aí ficou decretada a abolição da circuncisão. Importante de reconhecer que o apóstolo Tiago também, cuja festa celebramos hoje, ele entrou para a história como o primeiro mártir entre os 12 apóstolos. Diz lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, que ali em torno do ano 44 do primeiro século, quer dizer, uns 13 anos após a condenação de Jesus Cristo à pena de morte e a sua ressurreição, Tiago foi o primeiro entre os 12 apóstolos a ser martirizado. Foi decapitado a mando do rei opressor sanguinário Herodes Agripa. E a gente precisa lembrar bem que quando se faz referência a rei Herodes, teve uma dinastia herodiana. 3 grandes reis Herodes. O Herodes Magno, depois o Herodes Antipas e depois o Herodes Agripa. Esses 3
reinaram e dominaram, tiranizaram o povo durante uns 60 anos. Então, se a gente vai olhar o apóstolo Tiago de ponta a ponta, desde o início, ele sendo um trabalhador, um pescador, depois acompanhando a missão de Cristo e terminando no martírio, precisamos também reconhecer que Tiago, ao lado de Paulo e de Pedro, é uma grande coluna mestra das primeiras comunidades cristãs da igreja. Poderíamos dizer assim, um trio de apóstolos que contribuiu muito nas primeiras décadas do cristianismo foram Pedro, Paulo e Tiago. Procure olhar o todo da caminhada do personagem bíblico, que aí teremos uma visão mais ampla. Por exemplo, tem muita gente, quando a gente faz referência assim, ao apóstolo Pedro, aí espontaneamente diz assim, aquele que negou Jesus. Essa é uma das passagens que está no Evangelho. Mas se a gente vai olhar assim a vida do apóstolo Pedro, de ponta a ponta, ele terminou assimilando integralmente o Evangelho de Jesus Cristo e terminou como mártir, assim como Jesus Cristo, assim como o apóstolo Paulo, assim como Santiago, cujo Evangelho, cuja festa celebramos hoje, dia 25 de julho. Pai nosso, dos pobres marginalizados, Pai nosso, dos mártires, dos torturados, teu nome é santificado naqueles que morrem defendendo a vida, teu nome é glorificado